Aleluia. Louvado seja o autor e consumador da minha e da sua fé. Louvado seja a presença do Pai, Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, uma coisa o Senhor falava. Muitas vezes quando ele terminava de uma pessoa receber uma cura, uma bênção, ele olhava e falava: vai em paz, porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E eu creio que o Espírito Santo nessa noite fez um mover diferente. Amém? Neste lugar. Amém? Deus está derramando cura, Deus está restaurando. E Deus está mudando as coisas de lugar muitas vezes. Tem que mudar, gente. Amém? Deus é que sabe todas as coisas. Por isso, saia daqui com a certeza. Aquilo que você deu passo à frente e veio buscar aqui, você recebeu. Fala com seu inimigo nessa noite, fala: eu recebi, a partir de hoje vai ser diferente. Aleluia. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Vamos ver a palavra do Senhor lá no livro de Atos dos Apóstolos, igreja, né? Aleluia. Que a gente está estudando o livro de Atos, aí Deus tem falado muito conosco, né? Hoje, infelizmente, né, eu ganhei uma falta aí, mas amém. Eu recebo, irmão, em nome de Jesus. Amém. Mas o Espírito Santo está aqui, igreja. Aleluia. O Espírito Santo está aqui, igreja. Você sabe por que Davi, quando viu a arca entrando de novo, sabe? Ele não ficou: glória a Deus, glória a Deus. Davi era rei, amém? E muitas vezes ele recebeu reverência do povo dele pelas grandes conquistas. Eu acho que foi a maior conquista que o rei Davi recebeu na vida dele naquele tempo, foi o retorno da glória de Deus. E a glória de Deus está aqui nessa noite. Aleluia. Eu fico incomodado, igreja, porque nossa nação está passando por momentos difíceis, onde se mata por fulano e ciclano. E nós sabemos que a solução está em Jesus. Jesus pode fazer todas as coisas, mas ninguém, igreja. É isso que nós temos que crer. É por isso que quando, aleluia, cantamos, quando louvamos, muitas vezes nós vamos causar impacto nas pessoas. Você fala: esses crentes gritam, esses crentes são loucos, mas eles não sabem. Alegria, aleluia, alegria de servir esse Deus, alegria de sentir a presença do Espírito Santo. Porque muitas vezes, igreja, esse mundo não tem nada para nós. Isso aqui já acabou, igreja. Mas enquanto isso, nós estamos firmes, falando e glorificando o nome do Senhor. Porque aqui o trem está feio, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, igreja. E a graça de Deus está sobre a mim, sobre a sua vida. E você é luz desse mundo. Você é luz desse mundo. Talvez essa noite eu estou com uma dor aqui, eu estou com um problema ali, olha. Vai ser acrescentado na sua vida. Aleluia. Aleluia. E se não for, Deus vai te dar, aleluia, calmaria para suportar esse momento. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Mas Ele jamais vai deixar de fazer algo para seus filhos. Ele falou: vocês que estão na terra sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Aleluia. Por isso nessa noite, abra a palavra do Senhor. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os últimos momentos de Jesus, antes de ser fundado essa igreja poderosa que hoje está reunida aqui no Jardim Riacho.
Eu estou falando de nós, igreja. Né? Da turminha, nós que estamos aqui. Nós temos poder. Aleluia. Nós temos autoridade sobre essa terra. Não porque nós somos bonitos ou se nós deixamos ser alguma coisa. Não, é porque o Espírito Santo está sobre a minha e sobre a sua vida. Entenda isso, igreja. Onde quer que você passar, onde você tocar, aleluia, Deus vai transformar. Onde você pisar será território do nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui há conquistadores, igreja, amém? Pessoas que avançam, aleluia, sem olhar as circunstâncias, e tem caminhado. E eu quero falar um pouquinho do início disso tudo, que chegou até nós nessa noite. A palavra fala assim, então, Atos capítulo 1, versículo 6. Todos encontraram aí? Atos capítulo 1, o verso é o 6. Amém? Aleluia. Aleluia. Se você não sentiu a presença dele nessa noite, convida ele para te abraçar, convida ele para te tocar nessa noite. Fala com ele que você precisa, pode falar. Quando você falava para o seu pai, me dá um abraço, ele não te dá. Porque nós sentimos, é isso, igreja, nós sentimos falta do carinho, do amor, aleluia, muitas vezes, e ele está aqui nessa noite. E a palavra do Senhor fala assim, olha, então, os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram. Nós gostamos de fazer perguntas, né, igreja? E pode fazer, não fica caladinho não, Jesus gosta de interagir. Amém? Pode fazer pergunta à vontade. De vez em quando você vai estar igual doido na rua falando sozinho, as pessoas vão achar que você é meio maluco, mas é porque você está conversando com seu pai, né, com o Espírito Santo, né? E a pergunta foi, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus responde, está vendo? Creia que Jesus responde. Você veio buscar uma resposta aqui nessa noite? Quem está falando não é o pastor Luiz, não é a palavra. Jesus responde. Amém? Jesus não vai deixar nenhuma pergunta ou indagação sua em vazio, não. Talvez ele responde hoje, daqui uma semana ele vai responder no tempo certo. Amém? Ele vai responder no tempo certo. Enquanto isso ele vai estar consolando, ele vai estar cuidando. Amém? Não se perca nas coisas não, igreja poderosa do Senhor. Aí ele respondeu assim, olha, tem hora que a resposta vem assim meia, né? Mas Deus é misericordioso e amor. Não cabe a vocês conhecer tempos ou época, o que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas eu quero dar uma boa resposta para vocês. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, igreja. Aleluia. O crente não pode ficar de boca fechada muitas vezes, não. Aleluia. Pode falar, levanta a mão, eu creio. Igreja, está sendo travada nos últimos tempos, desde a ressurreição de Jesus, uma grande batalha nos ares celestiais. Daniel relata isso, depois o apóstolo Paulo fala isso. Não pense vocês que você chegou aqui hoje, aleluia, como se você saísse da sua casa e visse tranquilo, não. Há demônios lutando, e demônios perigosos contra a nossa família e contra a sua vida, para não trazer você aqui para que você não estivesse aqui nessa noite. Quanta opressão, quanta depressão dentro da igreja, quanta enfermidade, igreja, mas é tempo de levantar a mão, abrir os lábios e falar, eu repreendo isso da minha vida. E muitas vezes você vai falar, Satanás, pega a sua enfermidade, a sua opressão, a sua depressão e sai da minha vida. Não aceite, não aceite, porque sobre você está o Espírito Santo. E você tem autoridade para curar e restaurar vidas. Aleluia.
E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. Presta atenção nisso. Eles viram Jesus subir. Amém? Aleluia, aleluia. E uma nuvem cobriu dos seus olhos, e estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens ao lado deles lhe disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá de modo como vocês viram subir. Aleluia. Fala com seu irmão aí com convicção: Jesus virá. Fala com ele para Jesus virá. Aleluia. Aleluia. Pode se sentar, igreja. Essa é a nossa convicção de fé: Jesus virá. Nós estamos preparando a cada dia e aguardando essa vinda. E que nessa noite o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Eu achei interessante essa passagem aqui, igreja, porque quem escreve essa passagem é Lucas. Lucas escreveu, o Evangelho de Lucas e também Atos. Muitas pessoas da história falam que era um livro só. Amém? Aí no canon eles separaram, Atos. Muitos falam Atos dos Apóstolos, mas a gente gosta de brincar que devia ser Atos do Espírito Santo na vida de Pedro, de Paulo, de Silas. Não é verdade? Porque sem Deus nada podemos fazer. Mas foram grandes homens de Deus, e hoje os grandes homens e mulheres de Deus estão aqui na minha frente aqui. Aleluia! Aleluia! Então, igreja, eles estavam ali, já tinha passado por dificuldades, por lutas, e quase, aleluia, saíram, Já tinha passado um desânimo na vida deles, porque eles viram o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o multiplicador de pães e peixes, o homem que jamais deixou uma palavra vazia, uma resposta sem dar, um homem que chegava, aleluia, aos mortos diante dele, ele ressuscitava, se chegava surdo, ouvia, se chegava coxo, aleluia, andava. E tinha autoridade, apacentava o seu rebanho. Eles olharam, aquele homem estava todo, destronado. Os homens pegaram ele, e a imagem era terrível, igreja. Qualquer um de nós, naquele momento, ia bater em retirada também. E a palavra de Deus fala que, a gente conhece a palavra, fala que muitos, as ovelhas dispersaram. Assim como a palavra de Deus, por mais que Jesus, você pegar o Evangelho de João, Jesus explicou detalhe por detalhe o que ia acontecer. Não foi novidade nenhuma, porque já tinha sido revelado ao coração. Mas nós, seres humanos, somos assim. Eu quero repetir a palavra de Paulo. Paulo, por isso que ele falava: não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele falou: olha, aquele que pensa estar de pé, cuide, irmão, para que não caia. Grandes homens de Deus, que foram usados para curar e para pregar o Evangelho, aleluia, um dia caíram. Porque a nossa estrutura é fraca, é pó e cinza. E nós não imaginamos a batalha, a guerra, o interesse do adversário, que vocês não venham conquistar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tanto aqui como no porvir. E muito mais no porvir, porque isso é maravilhoso, igreja. O jeito que é difícil a gente construir uma casa, ter uma casa. Eu gosto até de dar exemplo. Esse dia eu estava, que eu estou andando muito, Deus está me concedendo em vários lugares. E quanta tristeza muitas vezes passa no coração da gente que é cristão. Eu estava lá no Jardim Vitória, tem pouco tempo, olhava em cima do viaduto lá da Antônio Carlos, falava: misericórdia, Jesus, como é que esse povo está dormindo, esse monte de carreta? O que pode segurar uma carreta de passar por cima de barracões é criança dormindo.
Infelizmente, enquanto isso, as nossas autoridades estão discutindo coisas que não acrescentam em nada, só enrolando a gente com brigas, fulano e ciclano, mas são todos farinha do mesmo saco, quando fala aí. Ninguém está preocupado. Minha mãe falava um ditado e é certo. Se a farinha é pouca, meu pirão é primeiro. Ato de egoísmo, igreja. Porque esse país é um país rico. Esse país é um país que tem tudo. Não estou falando de política não, mas estou falando da nossa realidade. E essa semana, Deus entrou no negócio e não houve uma grande tragédia. As coisas estão passando desapercebido. Que a carreta foi entrar ali na curva, indo para Monlevade, Jardim Vitória ali, os barracos viraram pó e graças a Deus, Deus guardou, foi Deus que guardou e tem guardado. Mas até quando eles vão esperar essas coisas? E muitas vezes culpam o coitado, que está lá, o pobre e o necessitado, aleluia. É só pessoas que nunca teve dificuldade, que nunca levantou de manhã e não teve o pão que comer, que fala essas coisas que estão lá porque gosta. Não é não, igreja, é porque esse mundo é cruel. Esse mundo é cruel. Muitos têm muito demais. E desde a vinda de Jesus, ele fixava isso e falou: olha, vocês são bem-aventurados. E Jesus compadeceu quando ele olhou a multidão. Ele acabou de pregar, falou: vamos alimentar a multidão, porque Jesus é tudo, Ele é grande, eu sou. Tanto é que o menino que trabalha comigo fala: pastor, você acabou de falar a coisa e quase aconteceu, pastor. Só falei: sabe por quê, irmão? Porque o crente tem que chorar. O crente tem que lamentar e fazer aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Muitas vezes a gente não pode, aleluia, chegar lá e dar uma casa, mas pode falar: Deus pode mudar a vida e tirar as pessoas daquele lugar, porque condição subhumana, igreja. Não é possível que nós não estamos lamentando de entrar em Belo Horizonte. Aquilo para mim é um bando de zumbis, coitados, misericórdia. As pessoas perderam a esperança. Pessoas ali largaram a sua família, estão vivendo naquele lugar subhumano ali. A distância do coração do homem, igreja. E muitas vezes nós não agradecemos a Deus de poder chegar aqui nessa casa. E chegar da nossa casa, e nós temos a nossa casa, e abrir, sabe, ter uma água para a gente tomar. Aleluia. Ter um cobertor para nós cobrirmos. E muitas vezes Deus está buscando pessoas gratas a Ele, porque muitos cristãos também se tornaram, igreja, egoísta. Parece que a pregação levou isso: quanto mais tem, mais quer. Você é conquistador, vai, conquista, é seu, Deus está te abençoando. Para, igreja. Muitas vezes nós temos que parar. Um dia um homem falou assim: olha, eu já plantei, eu já vi. Jesus falou: você é louco, amanhã eu vou pedir a sua alma. Porque a nossa vida é um sopro, igreja. A humanidade começou com um sopro. E a nossa vida aqui na terra termina com um sopro, um apagar e um ligar de luz. E aqui nessa noite Deus, estava preparando a nossa igreja para fazer a diferença nessa terra. O interessante é que muitas vezes nós fazemos a pergunta errada, não buscamos a Deus, não perguntamos a Deus o que devemos fazer. E eles perguntaram, sabe: oh Senhor Jesus, nós preocupamos que dia que vai vir, que dia que não vai vir. Nós vamos ver aqui que Jesus não está preocupado com o tempo. Ele está preocupado em que eu e você, enquanto tivermos vidas aqui na terra, lutamos pela justiça, pela misericórdia e pelo amor de Deus que vem alcançar corações de pessoas. E a pergunta é: Jesus, quando você vai voltar? E a pergunta foi: não compete. Por isso, igreja, por não errais, não conhecer as Escrituras. Quantas pessoas, desde o passado que a gente vê a história, que um louco chega: Jesus vai voltar amanhã, vai aquele bando assim, porque misericórdia. Fogem da escola dominical, fogem de lei, buscar o entendimento do Espírito Santo, perguntar ao Espírito Santo. Aí qualquer um que chega, fala uma besteira, vai aquele bando.
né? Se ele falar, fizer uma mágica ou qualquer coisa, vai. Quantas pessoas pereceram nisso? E a resposta simples, Jesus falou, não compete a vocês. E se Deus falou, acabou. Porque isso não é necessário na minha vida e na vida de ser humano nenhum, não. O que é necessário, ele falou assim, sabe o que é o necessário na vida da igreja? Receber o Espírito Santo. Aleluia! Você está entendendo esse mistério? Sabe o que é necessário na sua vida? É o Espírito Santo. Grande é esse mistério, é o Espírito Santo. Aleluia! Porque você vai ter, aleluia, o fruto do Espírito, o amor, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio. Você não vai ser egoísta. Você vai ser uma pessoa perdoadora, você vai ser uma pessoa cheia de amor e de misericórdia. Você vai procurar sempre entender o seu próximo, sempre fazer aquilo que Deus quer, e Deus quer paz. Deus quer que você, aleluia, cumpra, seja diferente nesse mundo tenebroso. Por isso que ele falou, olha, não pega uma candeia e coloca ela debaixo da cama. Ela tem que ficar no alto. Mas hoje parece que a interpretação do alto é outra, né, pastor Cleiton? Sabe quando nós brilhamos no alto? Quando nós temos o Espírito Santo. É a manifestação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Esses dias, igreja, eu passei perto de uma igreja, né? Porque está escrito aqui, olha, mas receberei poder. Quem vai receber poder? As paredes? Quem vai receber poder? Quem vai fazer a obra de Deus? Onde Jesus vai estar? Quando nós saímos deste lugar, Jesus vai estar aqui? Não, né? Nós temos que entender. E eu passei certo da igreja, foi gastos milhares e milhares, sabe? Não estou falando que nós não podemos ter um conforto. Eu falei, misericórdia, onde está a visão? Nós vamos ver aqui qual era a visão de Deus para a igreja dele. Porque ele fala assim, olha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas para que esse Espírito Santo, igreja? Para que é Espírito Santo? A gente vai ver lá no capítulo 2, eu não vou ler não, mas chega na sua casa e lê, que a palavra de Deus fala que estavam todos reunidos naquele lugar, acho que foi 120 pessoas, os irmãos de Jesus, até os irmãos de Jesus já converteram, já começaram a obedecer Jesus aqui. Estava lá os apóstolos e a palavra de Deus fala que houve um mover sobrenatural, um som como um vento impetuoso, línguas de fogo repartida. E todo mundo começou a falar, sabe, uma língua que todo mundo entendia. Eu vejo isso, Deus falando com a igreja. Nós temos que ter comunhão e unidade. Essa língua significa isso. Nós devemos pensar um só pensamento, porque se temos o Espírito Santo, nós não podemos divergir acerca das ordens de Deus na nossa vida. E a ordem de Deus, aleluia, para a igreja é bem clara. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aleluia. Aqui, está falando aqui, ó. Aleluia. Ser-me-eis o que? Minhas testemunhas. Nós vamos começar em Jerusalém. Nós vamos para a Judéia, Samaria, até aonde? Até no Jardim Riacho, Dores do Indaiá. Sabe? Bernardo Monteiro, Fonte Grande, Minas Gerais, Brasil. Isso que é importante, igreja. Onde estiver um ser humano que não conhece Jesus, nós temos que empenhar e esforçarmos de apresentar o plano de salvação. E não vão começar a falar que eu não sei falar, eu não sei fazer isso. Você sabe falar Jesus. A obra é do Senhor, mas é isso aqui. Não foi isso que foi pregado aqui? Há tanto medo da gente levantar a mão, não é verdade? Falar, eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Você tem coragem de levantar sua mão nessa noite e falar, eis-me aqui, Senhor, envia a mim? Vamos ver. Quem tem coragem? Levanta a mãozinha aí, fala com Jesus. Aleluia. É isso que ele está falando, vocês vão ser as minhas testemunhas.
Você está na roça, tem seres humanos lá presos na cadeia do diabo, pregam o evangelho, esperam a oportunidade que aquela sabedoria que o Espírito Santo te deu, um abraço. Meu irmão, isso aí é bom e tudo, mas tem uma coisa 100 vezes melhor que eu vou te dar para você provar. Você crê que Jesus pode transformar a vida através de uma palavrinha assim? O evangelho é simples, igreja. O evangelho não é difícil de entender, não. O evangelho é para seres humanos, amém? Que crê. E crer muitas vezes é loucura, por isso que Paulo falou, né? A palavra da cruz é loucura. Nesse mundo é loucura. Não é loucura? E vem uma viúva chorando com um caixão lá, para esse enterro aí. Entende isso, igreja? Para esse enterro aí. Mas para quê? Jesus parou assim, olha. Levanta daí, meu amigo. Hoje não é seu dia, né? Esse rapaz é de suor de mar. Levanta aí que não chegou a sua hora, não. Você imagine, rapaz, se uma pessoa falar, hoje pode falar, se Deus mandar, pode falar. Tanto é que a palavra fala assim, olha, né? Recebereis o poder, né? É por isso, né, que a igreja do Senhor, você vai ver a atitude de Pedro, foi a mesma de Jesus. Ele começou a pregar e a palavra de Deus fala que foi 3.000 almas, olha para você ver. Pedro era um homem pescador, Pedro não era um escriba, mas ele era cheio do Espírito Santo. Muita gente erra em falar que ele era ignorante, não era não, ele era inteligente como você, porque ele era cheio do Espírito Santo. E pessoas inteligentes é os que estão aqui nessa noite, pessoas que estão buscando Jesus e falando, eu estou aqui. E a palavra de Deus fala que aquele homem, né, que era meio bruto sim, porque ele era pescador normal, a hora que abriu a sua boca, começou a falar de Jesus, 3.000 almas, igreja. E não parou por aí não, esse é o poder de Deus, lá vai ele para orar. Isso é outra coisa importante, está na Bíblia, depois você vai ver quando ele subia, depois do acontecimento, ele subia para orar, mas João, estava lá uma pessoa de nascença lá, todo, sabe, sem possibilidade, as perninhas tudo atrofiadas, porque é o tempo que ele não andava. E olha, interessante, igreja, eu quero enfatizar isso, que a palavra de Deus fala que ele subia para orar. Quanto tempo você orou hoje nesse dia? Não te responder para mim não, tá, igreja? Quanto tempo você orou neste dia? Quanto tempo você na oração falou, papai, eu estou indo para aquela igreja, mas eu quero encontrar uma pessoa, dar a mãozinha para ele, vão lá na minha igreja. Jesus vai mudar a sua vida. Saia com alegria da sua casa, comece a orar, comece, aleluia, a acrescentar almas para o reino de Deus. O Espírito Santo aqui nessa noite está falando, não saia da sua casa falando só, Deus, eu preciso disso, Deus tem que acontecer isso na minha vida, porque a partir do momento que você começar a pregar o Evangelho, as outras coisas vão ser acrescentadas, então começa a levar a sério essas coisas. Começa, aleluia, a orar, começa a convidar pessoas, começa a falar lá na igreja, aleluia. Oh, chegou uma pessoa que era traficante, que fazia coisas terríveis. E hoje Deus, aleluia, restaurou a vida dele. Ele está com a família dele, ele nem mora no Brasil mais. Deus salvou muitas almas aqui nessa igreja e quer salvar mais. Essa igreja tem testemunhos, igreja. Por quê? Porque nós temos que ser dispostos a pregar, a falar, convidar as pessoas a crer que Deus pode mudar vidas. Aqui está uma pessoa que muitas vezes ia orar para as pessoas e falava, Deus, se eu não soubesse quem o Senhor era, eu não ia orar, porque eu sabia que isso não tem jeito não. A verdade é essa. Muitas vezes a gente olha a nossa capacidade humana e começa a julgar as pessoas, falar, não tem jeito para aquilo, tem jeito para tudo. Enquanto a vida, a esperança.
E nós temos que acreditar que muitas pessoas que estão debaixo, aleluia, nas ruas, que estão nessa noite, aleluia, sem direção, sem rumo. Porque a palavra de Deus, em Isaías capítulo 9, fala: o povo que andava em trevas viu grande luz. Como é que eles vão ver essa luz? Através da minha e da sua vida. Você está entendendo isso? Pode falar sem medo. Jesus pode te tirar dessa vida. Olha, deve ter pastor debaixo daquela ponte lá, só esperando uma palavra nossa, para tirar ele das drogas, dar esperança para ele. Deve ter evangelista lá, deve ter pessoas que Deus quer usar, mas é necessário que nós saiamos e confrontamos este mundo tenebroso. É tempo de nós pararmos de preocupar com a nossa vidinha e pedir a Deus muita coisa. Querer viver no conforto, porque evangelho não é conforto, igreja. Evangelho é aflição muitas vezes. Evangelho é luta. Porque esse Pedro que pregou, que falou, ao mesmo tempo que ele estava pregando, ele acabou de ressuscitar aquele homem, de ganhar 3.000 almas, depois tirou aquele mendigo daquela vida terrível lá. Levaram ele para diante do Sinédrio e ele apanhou bonito ali, igreja. O apóstolo Paulo foi a mesma coisa. No evangelho há fome, há necessidades. Mas ninguém vai morrer por isso assim não, calma. Para de querer muita coisa e começa a fazer a parte que Deus colocou na sua vida. É por isso que ele está falando: mas vocês receberão o poder. E a palavra depois fala: olha como é que você é gostoso. Olha para o seu coração e fala: e ser-me-eis minhas testemunhas. Vocês são testemunhas. Ah, mas eu não sou no altar, não prego, não faço nada na igreja. Meu irmão, aqui não está falando disso não. Está falando que você é testemunha e acabou. Você é testemunha. Todo mundo que está aqui nessa noite tem que testemunhar que a esperança, que isso não é história não, isso é verídico. Jesus, um Deus, desceu do céu, nasceu de uma mulher, aleluia, comeu, bebeu, sentiu fome, necessidade, se entregou à mão, aleluia, de malfeitores, e bateram, e quebraram ele, derramaram a última gota de sangue, aleluia, ele foi exposto como vergonha numa cruz. Aquele é o nosso Deus, por amor da nossa vida. Isso não é loucura, não é ficção não, isso é verdade, igreja. E quanto à verdade não há argumentos. Muitas pessoas não vão aceitar, mas continua pregando. Você já está lá nessa terra. Anuncia que o perigo está aí, igreja, o perigo está aí. E nós somos responsáveis por almas, eu sou, e todos aqui que estão é responsável. É por isso que Ele derramou o Espírito dEle sobre a minha e sua vida. Quanta gente, aleluia, com medo. Quantos crentes que depois da pandemia não vem mais, igreja. Eu custava entender o que aconteceu na vida de Pedro, ao mesmo tempo que ele estava lá com medo, xingou, falou que depois era um homem, se falasse: eu vou te bater, bate. Eu vou te matar, mata. Eu vou te crucificar, mas de cabeça para baixo. O que levava esses homens a encorajar? O Espírito Santo, igreja. Porque a palavra de Deus fala, isso é tremendo, que ainda que eu morra, eu vou viver. Então nós não temos que temer a morte, igreja. É o último inimigo a ser vencido, mas ele foi vencido lá na cruz. O apóstolo Paulo falou: tragada foi a morte, aonde estão os seus aguilhões? Não há que ter medo. Se você chegou aqui com medo de alguma coisa, eu quero te dizer que o verdadeiro amor, o Espírito Santo, lança fora todo medo. Não tenha medo. Neste momento agora tem irmãos missionários nossos morrendo, sendo decapitados, igreja, isso é realidade. Sendo queimados,
sendo, aleluia, afogado da maneira mais cruel, porque não nega o nome de Jesus. E muitas vezes nós envergonhamos, eu não vou falar não, porque aqui tem fulano, tem ciclano. Fala, não tenha medo. Porque vai chegar o tempo, vai ficar pior, igreja. Essa é a notícia que eu tenho para dar para você. Mas quem é cheio do Espírito Santo não tem medo. Não tem medo. Pandemia, nada pode parar a igreja do Senhor Jesus. Não pode. E nessa noite eu ministro sobre a vida daqueles que estão acovardados, com medo em casa, com medo de tanta enfermidade, vai morrer. Se morrer, igreja, é porque Deus quis, creia nisso. Mas, aleluia, Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Essa é a palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Ele é grande, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais o quanto pedimos ou pensamos. Deus está falando no meu coração, não tenha medo. Por que tanto medo? Se está decidido que nós vamos partir, ou um ente querido vai partir. Eu batalhei essas batalhas há pouco tempo. Foi minha mãe, minha sobrinha, depois meu irmão. E o meu olho, eu não acreditava aquilo que Deus estava falando comigo. Porque o lado humano nosso sofre, igreja. Mas a palavra diz que há aflição nesse mundo e nós temos que aguentar as aflições. E está só preocupado com salvação, porque quando Deus fala, eu vou tirar, eu vou levar agora, acabou. E muitas vezes é egoísmo nosso, porque a pessoa vai estar melhor com Jesus. Ou você não crê nisso? Sabe por que a enfermidade assola a terra? Por causa do medo de muitas pessoas. Se Deus falar, ora, repreende, ore, repreende, mas você fala, olha, eu vou levar. Nós vamos falar com Deus, oh Deus, não tem jeito, não, dá mais um tempo. Não, eu vou levar. Nós como seres humanos vamos ficar aflitos, mas é um tempo. Mas depois nós vamos fazer igual Davi. Vai levantar, tomar banho, comer pão e continuar a caminhada. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. A igreja do Senhor é poderosa, não é, igreja? Não é? Essa igreja não é poderosa? Não é poderosa? A coisa demasiadamente grande para nós, para a igreja, para a sua vida. Há alguma coisa que Deus não pode solucionar? Há alguma coisa que Deus não pode fazer? Se eu estou fazendo a vontade de Deus, se Ele mandar eu ir falar, fala. Talvez você vai ser, eu gosto de ver as pessoas, tem pessoas boas na pregação, que eles sabem colocar as palavras direitinho, eu era preocupado com isso, mas muitas vezes eu sou, falo, Deus tem misericórdia, que eu sou meio pesado de língua, mas eu vou falar do jeito que o Senhor mandou falar. Porque eu louvo o Senhor pelas pessoas que têm um conhecimento vasto, têm um conhecimento de mestre, de ciência, da palavra de Deus. Isso é de Deus também. Mas aquele irmãozinho também que não sabe nem falar direito, quando ele sobe lá, unção para curar, para restaurar vidas. Cada um tem seu lugar. Cada pessoa aqui tem seu lugar no Evangelho. Não é verdade, minha irmã? Todo mundo tem seu lugarzinho aqui. O seu é da guitarra, né, irmãozinho? Amém? Glória a Deus. Deus está restaurando vidas aqui. Deus está restaurando ministérios. Deus está recrutando soldados para a grande batalha. Mas que batalha é essa? Olha, tem quase 3.000 anos que a batalha já começou. É o último dia, o último tempo, igreja. Aleluia. Aleluia. Todos aqui têm talentos. Olha para a sua mão, você não é somente um motorista, você não é somente um professor, um doutor, você, aleluia, não é somente um engenheiro, você, aleluia, não é somente um empresário, você é um embaixador de Cristo aqui na terra, aleluia, você é embaixador,
Oh, derrai, show, nerras. Ebai, ande canto, nerraço, de canta, lavas. A palavra é para ti também, meu Senhor. Não temos. Tu és escolhido. Tu és embaixador. Nada pode deter a bênção sobre a tua vida. Eu sou maior na sua vida. Levanta e resplandece, que verás grandes coisas que eu farei. Não somente na sua vida, no seu lar. Toda dúvida, tudo aquilo que muitas vezes tem tirado a sua alegria, a sua paz. O Senhor é Deus de paz. E a Vé Shalom está falando ao seu coração. Oh, aleluia! 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 Não troque a glória de Deus por qualquer coisa, por qualquer mimimi. E a palavra foi: todos permanecerem unânimes naquilo que foi determinação do Senhor. Se o momento era reunir, orar, vamos ficar orando. Mas depois era pregar, curar. A igreja saiu daquele lugar cheia do Espírito Santo e começou a fazer a grande obra do Senhor. Não é, princesa? Oh, aleluia. Você é princesa do Senhor, minha filha. Tu nasceu nessa casa. Eu vi você bebezinha. Deus tem um grande projeto na sua vida. Aleluia. É por isso que Ele te trouxe, tem te trazido a este lugar. Quando você pensa que é o fim, aí é o começo na sua vida. Não foi em vão as vezes que você veio pequenininha para essa igreja. Porque Deus tem um projeto em você e na sua família. Creia nisso. Aleluia. Aleluia. Ninguém tem proposta melhor do que Jesus na nossa vida, igreja. A mentira está aí fora. Vem para o som, vem fazer isso, vem fazer... Não, vem para a igreja. Vem louvar o Senhor, vem fazer a obra de Deus. Essa é a melhor proposta. E essa é a proposta que Deus está fazendo. Ele está mudando as coisas nessa noite. E tudo que Ele quiser mudar na minha vida, muda. Porque eu quero morar no céu. Mas eu não quero chegar de mãos vazias. Eu não quero chegar de mãos vazias diante do Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Deus está falando, igreja. Aleluia. Eu tenho que terminar, mas eu tenho que falar algo. Deus está falando para... Todas as vezes que nós tivemos em reunião, estava na reunião com a minha família lá, e tinha vários pastores lá, que era aniversário da minha irmã. Eu falei, não, que eu gosto de deixar. Mas Deus começou a fazer meu coração arder só para me falar uma coisa. Volta para Jesus. Aceita Jesus. Deixa Ele entrar na sua vida. É tempo de reconciliação. Essa é a mensagem. E quando eu falei, me deu um alívio tão grande no meu coração. E hoje eu falo com você. Volta para Jesus. Se você não está, aleluia, alinhado. Se você, aleluia, não está, aleluia. Aleluia, de acordo com aquilo que Deus tem na sua vida. É simples. Jesus te ama muito. Me ama e a igreja te ama. Nós amamos, nós temos que abraçar. Volta para Jesus. Volta para Jesus. Para de inventar historinhas, porque Deus conhece o seu coração. Espírito Santo, completa a boa obra, a qual só começou neste lugar. A obra é do Senhor, o culto é seu, a vontade é sua. As vidas que estão aqui, inclusive a minha, da minha casa, da minha família, é do Senhor. Então nessa noite, Pai, aleluia, que ninguém saia daqui, Pai. Ninguém, Pai. Porque em nome de Jesus, eu quero que a igreja diga amém comigo. Em nome de Jesus, nós agora repreendemos todo demônio, todo principado,
toda potestade, toda casta de demônio que tem colocado enfermidade, depressão, opressão nas pessoas, tem tirado a visão do povo acerca assim, do reino de Deus, tem entrado em famílias e destruído, começando assim pela minha casa, minha família. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estenda a mão para a sua vida, a sua casa e fale: em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Demônio, saia da minha família, saia da minha casa, larga o meu ministério, larga a minha vida, larga os meus filhos. Eu não te aceito. O sangue de Jesus é sobre a minha vida, sobre a sua filha, sobre a sua família, em nome de Jesus. Oh, igreja, oh, é para sair toda obra ao contrário à palavra de Deus, feitiçarias, bruxaria, ocultismo. Ei, Shemai, Canchoneras. Oh, cantore Ramassu e canta lava maldições que ainda resiste. O poder e o fogo, a unção do Espírito Santo, caia por terra agora em nome de Jesus. Sela, Senhor, nessa noite. Sela nessa noite a paz. Seja nessa noite o refrigério. Sela nessa noite toda a quebra de prisão e cadeias nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. E todo medo, Senhor, toda pressão demoníaca que tem trago medo às famílias, seja repreendida agora em nome de Jesus. E eu te digo: levanta e resplandeça, porque a glória do Senhor é sobre ti. E que o amor de Deus, que a graça vindoura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce, aleluia, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Igreja, eu vou falar para você em paz para sua casa, mas se você quer reconciliar com Jesus, quiser mais uma oração, nós, os pastores, estamos à disposição de vocês. Amém? Mas no mais, não deixe de convidar as pessoas não somente para o aniversário, orar para que nós venhamos celebrar, mas também todo dia que você veio à igreja, fala: eu preciso levar uma alma para aquela igreja. Provai de ver de que o Senhor é bom. Aleluia. Vão em paz, o Senhor leva você em paz e com alegria, uma semana, sabe, cheia de batalha. Amém? Que você vai ter vitória através das batalhas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vão em paz, em nome de Jesus.